Um país nunca é apenas a hora em que o mundo começa a reparar nele. Muito antes de as câmaras fixarem o olhar nas suas fronteiras, esta terra já tinha aprendido a alimentar cidades, a esconder canções, a erguer catedrais, a enterrar a dor e a recomeçar depois de quase todas as forças à sua volta terem insistido em fazê-la desaparecer. A primeira impressão é a escala, mas aqui a escala não é distância vazia. A Ucrânia fica inteiramente dentro da Europa, mas estende-se mais do que muitos países que os americanos imaginam como mundos inteiros. As montanhas cobertas de floresta erguem-se a oeste. As planícies abertas avançam para leste sob céus imensos. Os rios movem-se como estradas antigas. O Mar Negro suaviza a luz do sul. As raízes começam no solo. Grande parte do país assenta no Chernozem, a famosa Terra Negra, tão fértil que alimentou impérios e atraiu exércitos. No verão, a paisagem pode transformar-se numa visão de abundância, com o trigo a ondular como água dourada e os girassóis alinhados ombro a ombro, virando o rosto para a luz. Mas a abundância aqui nunca foi inocente. A mesma terra que dá pão também recorda a fome. A água deu a esta terra uma das suas formas mais antigas. O Dnipro reúne florestas, vilas, mosteiros, ilhas e memórias numa longa espinha azul que corre para o Mar Negro. Muito antes das fronteiras modernas, barcos transportavam âmbar, peles, prata, seda e histórias pela sua corrente, ligando as florestas do norte aos mercados bizantinos. Numa das suas curvas, Kiev ergueu-se sobre colinas verdes e tornou-se um centro de poder, fé, lei e escrita. O poder na Ucrânia foi muitas vezes posto à prova por uma pergunta: quem tem o direito de governar e quem tem o direito de lembrar? Sob Yaroslav, o sábio, Kiev reuniu escolas, livros, alianças e pedra, quando grande parte da Europa ainda era madeira rude e lama. A sua filha Ana tornou-se rainha de França e deixou seu nome em letra eslava em documentos onde outros apenas conseguiam marcar uma cruz. Séculos depois, os cossacos da estepe abaixo das antigas corredeiras do rio elegiam os seus líderes ao ar livre. No exílio, Philipp Orlik escreveu uma constituição que limitava a autoridade e imaginava o governo por acordo, não apenas por nascimento. A arquitetura aqui começa muitas vezes como sobrevivência e torna-se beleza. A Catedral de Santa Sofia conservou o seu ouro antigo através de invasões, incêndios, ocupações e orações. Lá dentro, a Virgem de Braços Erguidos é conhecida como a Muralha Inquebrável, um mosaico que se tornou símbolo porque fez o que a cidade continuou a fazer. Noutros lugares, casas de aldeia caiadas de branco ficam entre pomares, as fachadas de Lviv trazem o requinte da Europa Central, e uma fortaleza pode erguer-se numa ilha de rocha dentro de um desfiladeiro de rio. A fé não está separada da vida diária. Sobe em cúpulas, desce a grutas e senta-se em silêncio, ao lado do pão na mesa da família. Sob a lavra das grutas de Kiev, peregrinos avançam por túneis estreitos à luz de velas, onde monges escavaram celas na encosta. Nas aldeias de montanha, histórias antigas ainda falam de molfars que leem ervas, tempo e sinais. Na Páscoa, as pisanques são desenhadas com cera e cor até um simples ovo se tornar um mapa de sóis, trigo, veados, água e linhas sem fim. O país sempre soube ir para debaixo da terra. Sob Kiev, a estação de metro mais profunda do mundo desce mais de 100 metros abaixo das ruas, construída para circular, mas também para servir de abrigo. Sob Odessa, catacumbas de calcário estendem-se pela escuridão, primeiro pedreiras, depois refúgio de contrabandistas, partisãs e segredos. Sob as colinas suaves da Podólia, grutas de gesso serpenteiam por centenas de quilômetros em passagens forradas de cristais. A superfície responde com movimento. Comboios passam sob arcos verdes onde as árvores cresceram sobre a linha férrea e formaram o túnel do amor. Cegonhas regressam de África aos telhados das aldeias, e as famílias deixam os ninhos intactos como bênçãos. Uma trembita lança uma nota longa pelos vales dos Cárpatos, anunciando acontecimentos da vida num som mais antigo do que os telefones. Nas ruas das cidades, a bandura ainda pode soar com canções que outrora viajavam de povoação em povoação aos ombros de cobizares cegos. As canções importavam porque a memória era perigosa. Os Kobzari errantes cantavam Dume,
longos poemas épicos sobre cossacos, perdas, traições, viúvas, rios e liberdade. Não eram apenas músicos, eram arquivos vivos numa terra onde os governantes tentaram reescrever o passado. Durante os anos 30, um regime que queria obediência atacou não só o grão e as aldeias, mas também os guardiões da canção. Há relatos de Kobzari reunidos sob a promessa de um congresso e depois levados, os instrumentos destruídos, as vozes silenciadas. Os pormenores continuam envoltos numa história reprimida, mas o sentido é claro na memória ucraniana. Um poder que mata cantores admite que as canções podem sobreviver aos exércitos. A bandura sobreviveu-lhes. Voltou através de famílias, estudantes, conservatórios, esquinas e palcos. O seu som pode ser luminoso e triste ao mesmo tempo, como se alegria e luto saíssem das mesmas cordas. A madeira pode arder, um músico pode ser enterrado, mas uma canção, depois de entregue a um povo, é quase impossível de executar por completo. A língua trazia o mesmo perigo. Taras Shevchenko nasceu servo, propriedade legal de outro homem, e tornou-se o poeta cujas palavras ajudaram a formar a identidade ucraniana moderna. Escreveu na língua das aldeias e das pessoas comuns, a língua que o poder imperial desprezava e tentava limitar. O seu livro, Kobzar, tomou o nome dos bardos errantes e deu força literária aos despojados. Exilado e proibido de escrever ou pintar, escreveu mesmo assim em papéis escondidos. Algumas nações são mantidas unidas por reis, outras por poetas que não deviam falar. Quando os livros eram proibidos ou vigiados, a cultura recolhia-se aos quartos comuns. Uma cozinha podia tornar-se mais segura do que uma fortaleza. O borscht fervia com beterraba e couve, mas também com memória. As receitas mudavam de aldeia para aldeia, de avó para neta, carregando um sentido de lugar mais durável do que decretos oficiais. A língua proibida sobreviveu em canções de embalar, piadas, bênçãos e nomes de ervas. O fio tornou-se outra forma de defesa. A vyshyvanka, a camisa bordada, não é simples decoração. Os seus padrões trazem uma geometria mais antiga do que o cristianismo. Losangos, espirais, linhas de proteção e pertença. Guerreiros cossacos usaram-na como talismã, acreditando que o ponto guardava algo de casa junto ao corpo. Hoje, crianças, artistas, soldados e avós continuam a usá-la como resposta visível a quem afirma que a identidade pode ser apagada pela força. Os rituais sazonais fazem o próprio tempo parecer herdado. No solstício de verão, coroas de flores podem flutuar na água e chamas erguer-se no escuro durante Ivana Kupala, festa mais antiga do que a igreja que depois a envolveu. No inverno, a malanca enche aldeias de máscaras, animais de palha, brincadeiras, barulho e travessura, empurrando um ano para fora para que outro possa entrar. Não são espetáculos feitos para visitantes. São o calendário a recordar-se por corpos, canções, riso e fogo. As montanhas dos Cárpatos guardam outro registro da mesma resistência. Em torno de Hoverla, o ponto mais alto do país, cumes arborizados sobem para as nuvens e prados altos abrem-se acima dos abetos escuros. Florestas primordiais de faia permanecem em vales protegidos, com árvores enraizadas em solo que escapou ao machado durante séculos. Mas as montanhas não são apenas paisagem, são uma escola de adaptação, onde pastores Hutsul ainda levam o verão para as pastagens com ovelhas, queijo, fumo, trompas de madeira e comida feita para o ar frio e o trabalho longo. A natureza selvagem ali raramente é teatral. Passa em pegadas, sombras e aparições súbitas. Um lince pode cruzar a neve e desaparecer antes de alguém o ver. Ursos pardos movem-se pela madeira com um silêncio que torna o seu tamanho quase mítico. Bisontes europeus, outrora expulsos da natureza, voltam a caminhar pelas florestas ucranianas como sobreviventes de uma linhagem quase quebrada. Depois da chuva, uma lesma azul cobalto desliza pelo musgo molhado, pequena, estranha e quase inacreditável. O oeste transporta camadas humanas tão densas como as florestas. Ele vive e olha para a Europa Central em pedra, café, pátios, cemitérios e fachadas. As suas ruas antigas recordam funcionários Habsburgo, mercadores polacos, igrejas armênias, bairros judeus, escritores ucranianos e sombras soviéticas. A cidade mudou de governantes e de nomes, mas manteve um ritmo interior teimoso. Entre os anjos e o ferro trabalhado do cemitério de Lishakiv,
Pessoas de diferentes impérios repousam sob o mesmo tempo. O café naquela cidade ocidental é mais do que um hábito, é cerimônia, servido devagar em pátios e caves, escuro e deliberado, como se a conversa também precisasse de tempo para ganhar corpo. Mas até o prazer tem uma camada escondida. Bares secretos e salas subterrâneas brincam com a memória dos bunkers da resistência, enquanto museus e arquivos conhecem o trabalho mais sério da proteção. Quando o perigo aperta noutros lugares, manuscritos, ícones, pinturas e objetos frágeis podem ser levados para depósitos mais seguros. Mas nenhum arquivo consegue suavizar todo o peso. A Terra Negra que alimentou milhões tornou-se, sob o domínio de Stalin, cenário de um dos crimes mais devastadores da história europeia. Cotas de cereal impossíveis foram impostas às aldeias. A comida foi confiscada, as fronteiras foram fechadas e as pessoas morreram de fome no meio de uma das regiões agrícolas mais ricas da Terra. O Holodomor não foi simplesmente fome no sentido comum. Os ucranianos recordam-no como a fome usada de propósito como arma contra um povo e a sua independência. A dor entrou na paisagem em Ravinas, tal como em Campos. Perto de Kiev, Babi Yar tornou-se lugar de assassinato em massa durante o Holocausto, onde dezenas de milhares de judeus foram fuzilados em apenas 2 dias, seguidos por muitas outras vítimas nos meses seguintes. A Ravina é uma ferida no chão e na memória. Recorda-nos que esta terra viu mais de um sistema de terror passar sobre vidas comuns, deixando silêncios que gerações posteriores tiveram de abrir à força. Um povo inteiro também foi arrancado ao mar. Os tártaros da Crimeia, muçulmanos com séculos de história na península do Mar Negro, foram deportados em vagões de gado em 1944, acusados coletivamente e enviados para longe, para a Ásia Central. As suas aldeias foram renomeadas, os seus livros e mesquitas ameaçados, o seu lugar na história negado. Mas o exílio não acabou com eles. As famílias guardaram a língua, as canções, os nomes das vilas e a ideia do regresso, até que muitos voltaram décadas depois para reconstruir quase do nada. O sul carrega sal, humor, comércio e sombra ao mesmo tempo. Odessa, com as suas avenidas largas, fachadas neoclássicas, ópera, escadas do porto e ar marítimo, sempre foi mais do que um porto. Gregos, judeus, italianos, ucranianos, russos, marinheiros, comerciantes, artistas e contrabandistas ajudaram todos a moldar o seu espírito irreverente. As suas anedotas são famosas porque o humor ali não é apenas leveza, é uma ferramenta de sobrevivência afiada por séculos de movimento e perigo. O tempo profundo continua a atravessar o mundo moderno. Em Mejirish, habitações pré-históricas foram construídas com ossos e presas de mamute, prova de que aqui as pessoas organizavam os restos de gigantes em casas durante a Idade do Gelo. Muito antes das assembleias cossacas ou das igrejas medievais, os tripilianos ergueram enormes povoações, pintaram cerâmica em espiral e queimaram e reconstruíram as suas comunidades por razões ainda discutidas. O passado da Ucrânia não tem um único começo, é camada sobre camada de experiência humana, cada uma deixando sinais sob a seguinte. Sonhos modernos também nasceram desse chão estratificado. Em Kharkiv, o betão e o vidro construtivistas anunciaram um futuro radical em edifícios como o Держпром, com torres, passagens elevadas e geometria dura apontada a uma nova era. Perto de Kiev, o Antonov Mriya, cujo nome significa sonho, tornou-se o maior avião jamais construído. Uma máquina tão imensa que parecia desafiar a ideia de que qualquer país pudesse ser reduzido apenas ao sofrimento. Mesmo quando coisas assim são danificadas ou destruídas, deixam prova de imaginação em escala gigante. As pequenas maravilhas do país trazem a mesma densidade. Um mosteiro pode coroar uma colina com cúpulas douradas. Igrejas antigas em Chernihiv podem guardar pedra dos dias do primeiro Estado eslavo. Uma cidade-fortaleza pode parecer quase impossível, presa numa rocha dentro de um desfiladeiro. Um pão de casamento, o korovai, pode ser moldado com pássaros, trigo, flores e tranças de massa até a hospitalidade se tornar escultura. Nada aqui é apenas pitoresco. Cada imagem pertence a um argumento mais longo entre fragilidade e resistência. Nenhum símbolo moderno de perigo é mais assombroso do que Chernobyl. Na primavera de 1986,
um reator explodiu perto de Pripyat, lançando material radioativo para o céu e através das fronteiras antes de o mundo saber por completo o que acontecera. Os habitantes da nova cidade foram evacuados com a promessa de que voltariam em breve. Deixaram pratos, livros, brinquedos, roupa estendida, salas de aula e uma roda gigante preparada para uma festa que nunca chegou. Uma nação que conheceu a catástrofe também aprende a disciplina da vigilância. Bombeiros, pilotos, trabalhadores, evacuados e famílias pagaram o preço daquela noite. Alguns subiram a telhados letais por segundos de cada vez porque as máquinas falhavam onde corpos humanos ainda eram enviados. Mais tarde, betão, aço e um enorme arco móvel foram colocados sobre o reator destruído. A estrutura não era uma cura. Como uma vela à janela pelos mortos do Holodomor ou um arquivo levado para uma cave, era uma promessa de que o perigo deve ser contido, lembrado e nunca tratado como terminado só porque saiu do nosso campo de visão. Quando as pessoas são afastadas à força, a Terra começa a sua própria frase inacabada. Na zona de exclusão, bétulas e áceres abriram o asfalto, estradas estreitaram-se em corredores verdes, lobos passaram pelos pomares e alces voltaram aos canais de água. Mas isto faz parte de um padrão maior, visível nas florestas dos Cárpatos, na estepe protegida, em carris abandonados e em pomares de aldeia. Cavalos de Przewalski, os últimos cavalos verdadeiramente selvagens da terra, foram libertados na zona como experiência e adaptaram-se, dando crias em prados radioativos junto a edifícios vazios. O regresso pode ser ecológico, cultural ou teimosamente humano. Alguns idosos reassentados por si próprios voltaram às aldeias depois da evacuação, plantaram hortas em solo contaminado, tiraram água de poços e viveram em casas de madeira rodeadas de sinais de aviso e floresta. Famílias tártaras da Crimeia levaram nomes de vilas perdidas pelo exílio antes de regressarem a uma pátria mudada. Canções perseguidas até o silêncio voltaram pela bandura. As formas diferem, mas o movimento é o mesmo. A casa continua a chamar muito depois de o poder insistir que a estrada está fechada. Essa palavra, raízes, explica grande parte da força emocional da Ucrânia. Raízes no solo, raízes na língua, raízes nas canções, raízes nas sepulturas, raízes nas florestas a romper o betão. A resistência do país não é abstrata, é física, é pão cozido para hóspedes, uma vela posta à janela pelos mortos do Holodomor, um ninho de cegonha deixado no telhado, um objeto de museu levado para uma cave, uma criança a aprender um padrão num ovo. A palavra ucraniana volia significa liberdade, mas também vontade. As duas ideias são difíceis de separar aqui. Liberdade sem vontade é frágil demais. Vontade sem liberdade torna-se apenas resistência. Juntas, explicam por que tantas tentativas de apagar este país não conseguiram terminar o que começaram. Uma língua foi proibida e entrou nas cozinhas. Uma cidade foi destruída e ergueu-se de novo. Uma canção foi caçada e voltou à rua. Uma zona envenenada foi vedada e cavalos correram por ela. Isto não torna o sofrimento nobre, nem transforma o presente num símbolo. As pessoas aqui não mantêm escolas abertas, não reconstroem estúdios, não carregam geradores, não preservam arquivos, não cuidam de hortas e não cantam velhas canções porque a dificuldade é bela. Fazem-no porque a alternativa seria deixar que a violência decidisse todo o significado do lugar. A história mais profunda da Ucrânia é a recusa de permitir que a pior coisa que lhe acontece seja a única coisa verdadeira. Olhe outra vez para as imagens misturadas. A cúpula dourada e a escada rolante do metro, a trompa da montanha e o elétrico da cidade, o campo de girassóis e a ravina, a cave do café e o arquivo escondido, a cabana de ossos de mamute e o avião moderno, a bandura e o sinal de aviso, a camisa bordada sob o casaco de um soldado, a lesma azul no musgo molhado dos Cárpatos, o cavalo selvagem junto à cidade morta. Nenhuma delas explica o país sozinha. Juntas, começam a fazê-lo. O que surge não é uma rota, mas um padrão. A água transporta memória, o solo carrega colheita e luto, as florestas escondem o que precisa de tempo para voltar, as cidades mudam de governantes enquanto conservam os seus hábitos, as famílias preservam o que os governos tentam proibir, artistas deslocam-se, reconstroem e criam de novo.
A Terra não esquece depressa, mas também não deixa de crescer. Por isso, a verdadeira pergunta não é o que é a Ucrânia para lá das manchetes, como se as manchetes fossem falsas ou irrelevantes. Elas são reais, importam, mas são o capítulo mais recente de um livro já cheio de cidades queimadas, poemas escondidos, leis antigas, grutas sagradas, pradarias, deportações, invenções, canções, fomes, florestas e regressos. Conhecer apenas a ferida mais recente é confundir um corpo antigo com uma única cicatriz. Muito antes de o mundo olhar, este país estava no cruzamento de rios, impérios, caminhos de estepe, florestas e mares. Foi disputado por quem importava. Resistiu porque as pessoas tornaram a resistência comum, colocando-a na comida, na língua, no tecido, na música, no ritual, na arquitetura e na memória. E quando as câmaras se afastarem, o país maior continuará lá, vasto, fértil, ferido, generoso, misterioso e vivo. Amanhã ainda tocará os cumes dos Cárpatos. O café ainda escurecerá nas caves de Lviv. O Dnipro ainda levará luz por Kiev. Os girassóis ainda virarão o rosto para leste e para oeste ao longo do dia. Canções ainda subirão de cordas que deviam ter ficado caladas. Algures na zona de exclusão, cavalos baixarão a cabeça para a erva. Algures numa cozinha de aldeia, uma avó guiará a mão de uma criança sobre cera e casca. E através de tudo isso, a Ucrânia continuará a responder à história na língua que conhece melhor. Não desaparecimento, mas regresso.